Era uma madrugada silenciosa. Antes que o coração da imensa cidade começasse a pulsar novamente, apenas a fraca luz dos postes de iluminação o empurrava à escuridão. A general de divisão Júlia Magalhães ergueu-se da cama, vestindo um pijama de seda macia em vez de seu uniforme militar. A sensação de seus pés descalços no chão de madeira era estranha, mas reconfortante, um contraste gritante com a rigidez de seus coturnos. O seu uniforme, com as 2 estrelas de prata que representavam sua patente, pendia impecavelmente dentro do armário. Naquele momento ela não era comandante de operações especiais do Exército Brasileiro, mas simplesmente uma mulher. Hoje era um dia muito especial. Desde que se alistara não havia tirado um único dia de folga inteiramente para si. Sua mente estava sempre ocupada com operações, treinamentos, administração de tropas e a segurança nacional. Mas hoje era diferente. O filho de sua única irmã, seu sobrinho de 20 anos, Mateus Silva, estava concluindo o curso de formação de soldados no Corpo de Fuzileiros Navais. Para ver o sobrinho, que veria o rosto da família pela primeira vez após um mês de treinamento árduo, ela havia de bom grado liberado o dia inteiro. Após o banho, ela parou em frente ao espelho. O reflexo mostrava uma militar com um olhar aguçado e um maxilar firme. Pele bronzeada pelo sol em inúmeros treinamentos e operações, cabelos curtos. Mas hoje ela queria apagar por um momento a imagem da militar. Abriu a gaveta da penteadeira. Viu os cosméticos que mal usará por anos cobertos por uma fina camada de poeira. Com um toque desajeitado, espalhou a base e cuidadosamente delineou os olhos. Ao passar o batom foi como se seu rosto, antes uma fotografia em preto e branco, finalmente ganhasse cor. Ao abrir a porta do guarda-roupa, de um lado estavam seus uniformes perfeitamente engomados, do outro, roupas civis que ela raramente vestia. Hesitou por um longo momento antes de escolher uma blusa de seda azul celeste e uma calça pantalona branca. A sensação do tecido, que fluía suavemente pelo corpo em vez da rigidez do uniforme, encheu seu coração de uma leve euforia. Calçou sapatos de salto baixo e pôs brincos. Por último, borrifou um perfume suave nos pulsos. Diante do espelho novamente, ela era uma pessoa completamente diferente. A figura da comandante austera desaparecera, dando lugar a uma mulher urbana, elegante e sofisticada. Com a transformação de tanto tempo, um leve sorriso surgiu em seus lábios sem que ela percebesse. Tia, você não está se arrumando demais? Vão pensar que você está indo a um encontro, não ver o seu sobrinho, a voz de sua irmã soou do outro lado do telefone, e Júlia caiu na risada. É bom me sentir assim depois de tanto tempo. E o nosso Mateus precisa ter moral, não é? Para ele se gabar de que a tia mais bonita do mundo veio visitá-lo. É verdade, nem me lembro da última vez que te vi tão produzida. Vá com cuidado. Quando encontrar o Mateus, compre muita comida gostosa para ele e, por favor, dê um abraço bem apertado por mim. Não se preocupe. Eu cuido de tudo. Desligando o telefone, Júlia pegou uma pequena bolsa e saiu pela porta da frente. No estacionamento subterrâneo, entrou em seu sedã preto e deu a partida. Acostumada a sentar-se apenas no banco de trás do veículo de comando dirigido por seu ajudante de ordens, sentir o volante em suas mãos trouxe uma sensação de liberdade. Com o coração leve, ela dirigiu em direção à cidade costeira onde ficava o centro de instrução dos fuzileiros navais. As paisagens que passavam pela janela pareciam diferentes do habitual. O mundo que ela sempre observava com olhos que avaliavam o terreno e a postura de defesa de uma área de operação, hoje se revelava apenas como uma bela paisagem de outono. O céu azul, as nuvens brancas, os campos tingidos de dourado. Ela aumentou o volume do rádio e cantarolou junto com a música que tocava. A ideia de encontrar seu sobrinho, um jovem de 20 anos em plena flor da idade, amolecia seu coração infinitamente. Júlia Magalhães era uma figura que estava escrevendo uma história sem precedentes nas Forças Armadas Brasileiras. Concluiu com louvor todos os treinamentos das Forças Especiais, que até mesmo os militares homens mais fortes achavam difíceis de suportar, e liderou inúmeras operações com sucesso, tornando-se uma lenda viva. Seu nome era sempre precedido pelo adjetivo primeira.
A primeira mulher a comandar um destacamento de forças especiais, a primeira mulher comandante de batalhão e, finalmente, a primeira mulher a comandar o comando de operações especiais. As 2 estrelas em seus ombros não eram apenas uma patente. Eram o peso de sua juventude e dedicação à pátria, e a esperança e o objetivo de inúmeras mulheres militares. Sob seu comando nas operações especiais, sua palavra era lei. Os sentinelas do portão de seu quartel preparavam a continência a 100 metros de distância apenas ao ver a placa de seu veículo, e ninguém ousava sequer verificar sua identidade. Interferir nos movimentos do comandante supremo era um tabu quase absoluto. Talvez por estar acostumada demais com essa vida, ela, sem perceber, havia se deixado levar pelo terrível hábito da naturalidade. Ela havia se esquecido momentaneamente que o lugar para onde se dirigia hoje não era sua unidade, e que ali ela não era uma general de 2 estrelas, mas apenas a tia do soldado recruta Mateus Silva. Após algumas horas de viagem, as placas indicando a base dos fuzileiros navais começaram a aparecer. A âncora e o lema Ad Sumus entalhados na entrada pareciam estranhos, mas intensos. O orgulho e o espírito, diferentes do exército e especialmente das forças especiais, pareciam emanar desde a entrada da base. Ela estacionou o carro e respirou fundo por um momento. Seu coração tremia um pouco. Em que tipo de fuzileiro naval seu sobrinho teria se transformado em um mês? A imagem de seu sobrinho, mais moreno e mais forte, a fez sorrir. Ela ajeitou a bolsa e caminhou em direção ao portão principal. Hoje, ela só queria ser uma tia comum. Queria apagar todos os vestígios de sua vida militar e encontrá-lo apenas como um membro da família que o amava. Conforme se aproximava do posto de guarda, seu coração batia um pouco mais rápido. Era por causa da excitação, e de forma alguma um prenúncio do desagradável incidente que estava por vir. Sem suspeitar de nada, ela caminhou com confiança sob a luz clara e límpida do sol de outono. O posto de guarda do Centro de Instrução dos Fuzileiros Navais era imponente. Além do arco com a inscrição Corpo de Fuzileiros Navais, onde a terra encontra o mar, fuzileiros em uniformes impecáveis vigiavam os arredores com olhares afiados. Júlia, ao ver suas posturas firmes, pensou no rosto de seu sobrinho recém-formado e sorriu com satisfação. Seguindo o hábito de entrar e sair de sua própria unidade, ela fez um leve aceno de cabeça para o guarda do posto e tentou entrar. Foi no momento em que ela passou distraidamente pela mesa onde os visitantes apresentavam seus documentos e preenchiam o livro de registros. Um momento, senhora. Uma voz aguda e firme a fez parar. Ao se virar, viu um sargento, que parecia estar no final dos seus 30 anos, de braços cruzados, olhando para ela com uma expressão hostil. Seu uniforme estava amassado em vários lugares, e seu rosto parecia inchado pelo álcool da noite anterior. Sargento Valadares, o encarregado do posto de guarda, e ali, um pequeno rei que ninguém ousava contrariar. Civis precisam se identificar ali, pegar um crachá de visitante e depois entrar. A senhora não conhece as regras? O sargento Valadares disparou ríspido. Ele a mediu de cima a baixo, totalmente arrumada. A blusa de seda que parecia cara, as calças de corte perfeito e o perfume sofisticado que emanava dela. Era uma aura bem diferente da de um visitante comum. Aos olhos dele, ela era apenas uma mulher rica e mimada que não conhecia o mundo, ou talvez uma mulher arrogante que menosprezava o exército. Júlia ficou momentaneamente surpresa. Ah, é verdade. Esta não é a minha base. Ela percebeu seu erro e, com um sorriso sem graça, disse: Ah, me desculpe. Eu me confundi por um momento. Vim visitar meu sobrinho que acabou de terminar o treinamento. Ela se virou para a mesa para pegar sua identidade. Mas o sargento Valadares a barrou. Seu olhar ia além da simples suspeita, brilhando com uma curiosidade impura. Sobrinho? Qual o nome dele? Soldado recruta Mateus Silva. Mateus Silva. Vejamos. O sargento Valadares fingiu folhear alguns papéis de forma displicente e depois fixou o olhar em Júlia novamente. Seu olhar percorreu o corpo dela descaradamente. Uma onda de desconforto a atingiu, mas Júlia se conteve pensando em seu sobrinho. Ela não queria causar problemas.
Pode me mostrar sua identidade, por favor? Seu tom ainda era autoritário. Júlia tirou a carteira de identidade da bolsa e a entregou. O sargento Valadares comparou a foto da identidade com o rosto de Júlia várias vezes, como se estivesse interrogando um criminoso. Júlia Magalhães. Você já tem uma certa idade, hein? Mas parece uma mocinha. As palavras que saíram de sua boca foram um assédio claro. A expressão de Júlia endureceu instantaneamente. Ela sabia melhor do que ninguém o quão grave era esse tipo de comportamento no exército, especialmente de um superior para um subordinado. Mas agora ela não era uma militar. Era uma civil em roupas civis. E o homem à sua frente não tinha a menor ideia de quem ela era. Se a verificação de identidade está concluída, posso entrar? Júlia disse com calma, suprimindo suas emoções ao máximo. Seu tom firme irritou o sargento Valadares. Ele pensou que uma mulher civil estava ousando desafiá-lo. Não acabou. Ultimamente, muitos espiões se disfarçam de familiares para se infiltrar nas bases. Especialmente pessoas como você, vestidas de forma suspeita, precisam ser inspecionadas com mais rigor. A frase pessoas vestidas de forma suspeita fez a paciência de Júlia chegar ao limite. Isso não era uma simples verificação excessiva. Era uma provocação e um abuso de poder claro. O sargento Valadares estava usando sua autoridade para subjugá-la, sentindo um prazer sádico no processo. Eu não sou uma espiã. Sou uma cidadã brasileira e apenas uma tia que veio visitar o sobrinho. E como eu posso acreditar nisso? Com esse rostinho bonito, quem sabe? Pode ser uma isca enviada pelo inimigo. O sargento Valadares sorriu maliciosamente e olhou para os jovens fuzileiros ao redor. Alguns desviaram o olhar, desconfortáveis, mas outros forçaram um sorriso diante de sua autoridade. Essa visão enfureceu ainda mais Júlia. A covardia de concordar e silenciar diante de um poder corrupto. Este era o maior inimigo que adoecia as Forças Armadas. Se o senhor, como responsável, tem suspeitas, siga o procedimento formal, reporte ao comando superior e solicite uma verificação de antecedentes. Prolongar isso com insultos pessoais é um abuso de autoridade. A voz de Júlia carregava um ar gélido. O carisma que ela havia cultivado ao longo de décadas comandando inúmeros subordinados emergiu inconscientemente. Por um instante, o sargento Valadares hesitou. Ele se sentiu instintivamente intimidado pela presença avassaladora que não poderia vir de uma mulher comum. Mas ele logo recuperou a compostura. Se recuasse agora, que seria de sua reputação? Em vez disso, ele começou a gritar mais alto, escalando a situação. Abuso de autoridade? Essa mulher está citando a lei militar agora? Você sabe onde está? Tudo bem. Se você insiste em agir assim, não tenho escolha. Vou prendê-la formalmente como suspeita de espionagem. O sargento Valadares fez um sinal para os fuzileiros ao seu lado. O que estão fazendo, seus inúteis? Algemem essa mulher agora. Os jovens fuzileiros não sabiam o que fazer, apenas trocavam olhares. Não conseguiam obedecer prontamente à ordem de algemar uma mulher elegante que claramente não parecia uma espiã. Sargento, isso é um pouco, um fuzileiro disse, tomando coragem, mas sua voz sumiu diante do rugido de Valadares. Cala a boca. Se eu mandei, obedeça. Isso aqui não é um parquinho para brincar com seus amigos. É insubordinação a uma ordem de superior. Pressionados pela ameaça e pelos gritos, 2 fuzileiros se aproximaram de Júlia a contragosto. Seus olhos estavam cheios de desculpas e medo. Júlia olhou para eles e disse em voz baixa, está tudo bem. Vocês estão apenas seguindo ordens. Mas lembrem-se, obedecer a uma ordem ilegal também é um crime. Ela estendeu os braços voluntariamente. Poderia ter resistido. Dominar 2 ou 3 fuzileiros robustos em questão de segundos era mais fácil para ela do que estalar os dedos. Mas ela não fez. Queria ver até onde as coisas iriam, até onde a face podre deste militar se revelaria. E um senso de missão, de que precisava testemunhar tudo isso com seus próprios olhos para arrancar o mal pela raiz, fervia dentro dela. As frias algemas de plástico envolveram seus pulsos.
A manhã radiante de folga havia se transformado instantaneamente em um pesadelo. Uma sombra longa e escura se projetava sobre o chão de cimento frio do posto de guarda. Júlia, algemada, foi levada para uma pequena sala de espera ao lado do posto de guarda. Era um espaço apertado, com apenas uma mesa velha e algumas cadeiras. A janela estava firmemente fechada, e o ar estava viciado com o cheiro de poeira e mofo. Assim que a porta se fechou, o sargento Valadares sentou-se em uma cadeira, um sorriso sinistro no rosto, de frente para ela. Sua atitude autoritária de antes havia desaparecido, substituída por um desejo pegajoso que enchia seus olhos. Bem, agora estamos só nós dois. Júlia Magalhães, não é? O sargento Valadares disse, batendo com o dedo na carteira de identidade dela sobre a mesa. Ele deliberadamente a deixou de pé enquanto a observava de baixo para cima, percorrendo seu corpo inteiro. A intenção de humilhá-la era óbvia. Se me disser a verdade agora, talvez eu te perdoe. Qual é a sua verdadeira identidade? De onde você foi enviada? Júlia respondeu com um silêncio gelado, encarando-o. Seu olhar era firme. Pelo contrário, continha uma profundidade que parecia penetrar em seu interior podre. O olhar dele a incomodou. Apesar de a situação estar sob seu controle, ele não conseguia se livrar da sensação de que aquela mulher o estava olhando de cima. Olha só para ela. Ainda não entendeu a gravidade da situação. Parece que você não sabe como as coisas funcionam no exército. Quer que eu te ensine o que acontece quando alguém é marcado aqui? Ele se levantou e se aproximou lentamente de Júlia. A cada passo, seu hálito fétido de álcool se tornava mais forte. Júlia não se moveu. Sua mente fervia de raiva, mas ao mesmo tempo analisava a situação com frieza. Este homem não era apenas um caso de indisciplina militar, era um criminoso. Assédio sexual, abuso de poder, prisão e detenção ilegais. Para provar tudo isso e garantir sua punição, era necessária uma prova conclusiva. O sargento Valadares parou bem na frente de Júlia. Seu olhar desagradável percorreu o rosto, o pescoço e o peito dela. Com esse rosto bonito, fica ainda mais atraente sendo tão rígida. Disse que veio visitar o sobrinho. Mentira. Parece mais uma daquelas moças que atendem gente importante. Hoje você não teve sorte. Deu de cara comigo. Assim que ele terminou de falar, sua mão se estendeu em direção à bochecha dela. Júlia, instintivamente, virou a cabeça levemente para evitar o toque. Foi um movimento mínimo, mas o fato de seu toque ter sido rejeitado desencadeou uma fúria violenta em Valadares. Sua vadia! Ele agarrou o ombro dela com força com sua mão áspera. A pressão através da blusa de seda fez a testa de Júlia se franzir levemente. Ainda não entendeu a situação? Eu posso tanto tirar essas algemas do seu pulso agora mesmo, como posso atirar em você aqui e agora como espiã, e ninguém vai dizer nada. Entendeu? A ameaça foi acompanhada por seu rosto se aproximando do de Júlia. Seu hálito sujo tocou sua bochecha. Ele esperava que Júlia, aterrorizada, chorasse e implorasse. Assim como sempre acontecia com outras mulheres militares, seu método era sentir prazer ao ver o oponente desmoronar diante do poder e da violência. Mas nos olhos de Júlia não havia medo. Em vez disso, havia um desprezo profundo e uma raiva fria. Era o olhar de um leão observando uma hiena que se exibia sem medo. Ao encontrar aquele olhar, o sargento Valadares sentiu um arrepio. Que olhar é esse? Para esconder seu embaraço, ele agiu com mais brutalidade. Apertou com mais força o ombro de Júlia e a empurrou contra a parede. Está me achando engraçado? Sabe quem eu sou? Nesta área, eu sou o rei. Se eu mandar tirar a roupa, você tira. Se eu mandar engatinhar, você engatinha. Sua fúria atingiu o clímax. Ele não era mais um militar. Era apenas uma besta vestida com um uniforme. Ele sussurrou no ouvido de Júlia. Eram comentários de assédio sexual sujos e humilhantes que não podiam ser repetidos. Sua intenção era quebrar completamente a vontade de resistência dela e transformá-la em seu brinquedo sexual. Foi nesse exato momento.
Júlia decidiu que não precisava mais suportar. Discutir a honra de um militar com esse lixo era inútil. O que ele precisava não era de misericórdia, mas de um preço amargo a pagar. As provas de seus crimes eram suficientes. Suas palavras, suas ações violentas e os jovens fuzileiros que, apavorados, espiavam pela fresta da porta, eram as testemunhas vivas. Júlia liberou toda a energia que vinha contendo. A aura de morte, aprimorada em décadas em campos de batalha de vida ou morte, emanou de todo o seu corpo. Ao receber essa aura de frente, o sargento Valadares tremeu involuntariamente. A temperatura na sala pareceu cair drasticamente. A atmosfera da mulher à sua frente mudou em um instante. A imagem da mulher elegante e sofisticada desapareceu, e em seu lugar restava apenas a frieza de uma veterana de guerra que havia lutado em centenas de batalhas. Quem? Quem é você? No momento em que o sargento gaguejou, tentando recuar, Júlia abriu a boca. Sua voz era fria como gelo e dura como aço. A partir de agora, você sentirá na pele em quem ousou tocar. Antes que suas palavras terminassem, seu corpo se moveu. Era um movimento tão rápido e preciso que era difícil acreditar que fosse humano. Sua carreira militar. Não, sua vida acaba aqui hoje. No instante em que a voz de Júlia cortou o ar viciado da sala de espera, suas mãos atadas se moveram. Com um som surdo e seco, as algemas de plástico que prendiam seus pulsos se romperam sem força. Era uma técnica de liberação com movimento mínimo, aprimorada inúmeras vezes nas forças especiais. O sargento Valadares não conseguia entender o que acontecia diante de seus olhos. Enquanto ele apenas olhava, boquiaberto, a mão de Júlia voou como um relâmpago em direção ao seu queixo. Atingido precisamente em um ponto vital, o sargento nem conseguiu gritar antes de desabar no chão. Mas Júlia não parou por aí. Torceu o braço do sargento caído para trás e pressionou suas costas com força com o joelho. Era uma imobilização perfeita. O sargento ofegava e se debatia, mas não conseguia se mover sob a força de aço. A figura do homem que momentos antes a assediava e agia como um rei, desaparecera, restando apenas a imagem patética de um homem gemendo com o rosto no chão. É por causa de vermes como você que a honra do exército é manchada. Quem não conhece o peso do uniforme não tem o direito de vesti-lo. Júlia sussurrou em seu ouvido com uma voz gélida. Então gritou para fora da porta. Todos os militares de serviço no posto de guarda, entrem aqui imediatamente. Sua voz continha a autoridade e o comando de um oficial superior. Os fuzileiros que estavam do lado de fora, hesitantes, perceberam instintivamente que não podiam resistir àquela ordem e entraram correndo na sala. O que viram foi uma cena chocante. O sargento que os aterrorizava estava completamente dominado por uma mulher, deitado no chão, e essa mulher os encarava com uma presença avassaladora, incomparável à de antes. Entreguem este homem à polícia do exército imediatamente. As acusações são abuso de poder, detenção ilegal e assédio sexual contra um militar. Ao ouvir as palavras de Júlia, os fuzileiros ficaram confusos. Assédio sexual contra um militar? A mulher à sua frente não era uma civil? Oh! O quê? Essa mulher enlouqueceu? Ei, seus idiotas, o que estão fazendo? Não vão tirar essa mulher daqui? O sargento, pressionado contra o chão, gritou. Mas seus gritos eram apenas um clamor vazio. Júlia pressionou sua nuca com mais força e ordenou a um fuzileiro: soldado, ligue imediatamente para o subtenente-chefe da sua unidade. Informe que a comandante de operações especiais do Exército Brasileiro está em uma situação de emergência no posto de guarda. Diga a ele para vir correndo em 5 minutos. Comandante de operações especiais do Exército. Essas palavras atingiram os ouvidos de todos na sala. Os fuzileiros arregalaram os olhos como se não pudessem acreditar no que tinham ouvido. A comandante que liderava as forças especiais do Exército. Uma general de divisão com 2 estrelas no ombro. Uma das mais altas patentes das Forças Armadas Brasileiras. Uma existência que eles nem sequer podiam imaginar. O rosto do sargento ficou pálido. Ele tentou desesperadamente negar a realidade.
Mentira. Se essa vagabunda é uma general, eu sou o comandante do exército. Onde já se viu se passar por um oficial general? Não preciso provar minha identidade a alguém como você. Você logo saberá. Júlia respondeu friamente. Sua atitude confiante fez com que os fuzileiros não pudessem mais acreditar nas palavras do sargento. Um soldado pegou o telefone com as mãos trêmulas e começou a ligar para a sala do subtenente-chefe. A situação se inverteu em um instante. O sargento, que controlava tudo até poucos minutos atrás, agora era um criminoso jogado no chão, e a mulher que ele havia desprezado e assediado se transformou em uma figura de poder imenso, capaz de abalar o destino da base. Passaram-se alguns minutos que pareceram uma eternidade. O lado de fora do posto de guarda começou a ficar agitado. Ouviam-se sons de veículos freando bruscamente e passos apressados. Logo, a porta da sala se abriu abruptamente e o subtenente-chefe e o oficial de dia apareceram, ofegantes. Eles congelaram ao ver a cena dentro da sala. Mas... o que é isso? Os olhos do subtenente-chefe, confuso, encontraram o rosto de Júlia. Ele pensou ter visto aquele rosto em algum lugar e vasculhou sua memória. E no momento seguinte, uma imagem da primeira página do jornal, o verde-oliva, passou por sua mente. Posse da primeira mulher comandante de operações especiais, general de divisão Júlia Magalhães. A cor sumiu do rosto do subtenente-chefe. Ele, sem perceber, ficou em posição de sentido e gritou à continência. Brasil? General. O que aconteceu aqui? No momento em que a palavra general saiu da boca do subtenente-chefe, todo o ar na sala pareceu congelar. O sargento sentiu sua última esperança se esvair e fechou os olhos. Os jovens fuzileiros começaram a tremer, em posição de sentido. Eles não conseguiam sequer imaginar o que haviam feito e o que aconteceria a seguir. Só então Júlia tirou o joelho das costas do sargento e se levantou. Ao ajeitar suas roupas amarrotadas, sua aparência ainda era elegante, mas ninguém ousava levantar os olhos para ela. Subtenente-chefe, destitua este homem de suas funções a partir deste momento e entregue-o à polícia do exército. E prepare uma investigação completa sobre a situação de maus-tratos e crimes sexuais dentro da unidade. Eu mesma irei supervisionar. Sim, senhora. Entendido, general. A resposta do subtenente-chefe foi quase um grito. Júlia olhou com um olhar frio para o sargento Valadares, que estava caído no chão, desolado. Em seus olhos não havia mais arrogância ou desejo. Apenas medo e desespero. Sobre seu poder desmoronado, erguia-se a primeira mulher comandante de operações especiais do Brasil. A confusão no posto de guarda espalhou-se rapidamente por toda a base. O boato de que a comandante de operações especiais do Exército em trajes civis havia visitado a base, sido detida por um sargento e até mesmo assediada sexualmente, cresceu e se espalhou como fogo em palha seca. A base ficou, literalmente, em polvorosa. Ao ser informado, o comandante do Centro de Instrução dos Fuzileiros Navais saiu correndo de sua residência oficial para o posto de guarda. Ele era um coronel, colega de turma da general Júlia, mas havia ficado para trás na promoção e não receberá a estrela de general. O fato de que sua antiga colega, agora uma superiora inalcançável, tivesse passado por uma situação tão terrível em sua base o deixou em pânico. General Magalhães. O que aconteceu? A culpa é minha por má administração da unidade. Eu realmente sinto muito. O comandante Coronel Alves pegou a mão de Júlia sem saber o que fazer. Seu rosto estava pálido. A disciplina em sua unidade parece ter um problema sério. Júlia disse friamente, soltando a mão do comandante. Sua voz não continha nenhuma emoção pessoal. Apenas raiva oficial e um senso de dever. Isso não parece ser um desvio de conduta individual. O fato de um homem como este ocupar o cargo de responsável pelo posto de guarda já é um problema em si. Meu sangue ferve ao pensar no sofrimento que inúmeras subordinadas e visitantes devem ter passado nas mãos dele. Vou corrigir isso imediatamente. Um homem como esse será tratado com o máximo rigor da lei militar, e tomarei todas as medidas para evitar que isso se repita.
O comandante se curvava repetidamente pedindo desculpas. Naquele momento, a polícia do exército chegou e prendeu o sargento Valadares. Ele, resignado, não ofereceu resistência e foi levado impotentemente. O uniforme que vestia parecia mais pesado e vergonhoso do que nunca. Quando a confusão se acalmou um pouco, um grupo de recrutas se aproximava, liderado por um instrutor. Seus rostos estavam cheios de excitação pela perspectiva de finalmente encontrar suas famílias após um mês de treinamento. No meio do grupo, havia um recruta com um rosto particularmente jovem. Era Mateus. De longe, Mateus percebeu a atmosfera incomum ao redor do posto de guarda. Havia muitos oficiais de alta patente reunidos, e até mesmo um veículo da polícia do exército estava lá. Preocupado que algo grave tivesse acontecido, ele se aproximou e seus olhos captaram uma silhueta familiar. Tia! Mateus não acreditou no que via. Sua tia, a mulher mais bonita e elegante do mundo, estava cercada por militares de alta patente, assustadores que ele nunca tinha visto antes. E todos eles pareciam estar se curvando diante dela. Tia! Mateus gritou e tentou correr, mas foi impedido pelo instrutor. Recruta Silva, não saia da formação. Naquele momento, Júlia viu Mateus e olhou em sua direção. Ela pediu licença ao comandante por um momento e caminhou até onde Mateus estava. Conforme ela se aproximava, o instrutor e os recrutas, como se por um acordo, ficaram rígidos em posição de sentido. Tia, o que está acontecendo? Você está bem? Mateus perguntou com um rosto preocupado. Seus olhos misturavam reverência e confusão. Ele estava impressionado com o carisma frio que emanava de sua tia, que sempre fora tão gentil. Júlia desfez a expressão dura e sorriu suavemente. Diante de seu sobrinho, ela queria ser uma tia calorosa, não uma militar forte. Está tudo bem, Mateus. Não aconteceu nada. Foi apenas um pequeno mal-entendido. Ela estendeu a mão e acariciou a bochecha do sobrinho, queimada de sol pelo treinamento. Meu sobrinho se tornou um fuzileiro naval muito valente em um mês. Você trabalhou duro. Com essa palavra calorosa, os olhos de Mateus ficaram marejados. A lembrança do treinamento árduo e a alegria de ver sua tia o inundaram de uma só vez. Tia, senti sua falta. Eu também senti sua falta. Bem, primeiro se apresente ao comandante da unidade, e depois passe o dia comigo. Vou te comprar muita comida gostosa. Júlia deu um tapinha no ombro de Mateus e voltou para onde o comandante estava. Mateus olhou atordoado para as costas de sua tia. Seus colegas sussurravam para ele com olhos cheios de inveja e curiosidade. Ei, Mateus! Sua tia, por acaso? Mateus não conseguiu responder. Ele apenas suspeitava que sua tia não era uma pessoa comum e que ela estava no centro de toda a confusão que ocorrerá na base naquele dia. Júlia se dirigiu com o comandante para o centro de comando da base. Ela não era mais a tia de Mateus. Com este incidente, ela sentia a pesada responsabilidade de erradicar a corrupção endêmica não apenas no corpo de fuzileiros navais, mas em todas as forças armadas. Sua visita de hoje não era uma simples visita a um sobrinho. Era o sinal que anunciava o início de uma grande tempestade. E ela estava pronta para ser, de bom grado, o olho dessa tempestade. O ar na sala do comandante do centro de instrução estava pesado. Júlia sentou-se rigidamente no sofá, sem tocar no café que o coronel Alves lhe ofereceu. Seu olhar era firme e inabalável. O comandante em frente a ela estava inquieto. General Magalhães, peço desculpas mais uma vez. O erro de um subordinado é inteiramente minha falha como comandante. Assumirei a responsabilidade e resolverei este assunto. Resolver? Júlia interrompeu. Sua voz era baixa, mas afiada como uma lâmina. Este não é um assunto que você possa resolver. O problema não termina com a punição do sargento Valadares. Retirar uma maçã podre não impede que a caixa inteira apodreça. Ela se levantou e caminhou até a janela. Do lado de fora, via-se a alegria dos recrutas recém-formados com suas famílias. Olhando para aquela cena pacífica, Júlia continuou. Aqueles jovens vieram para cá com o coração puro de quem quer defender a pátria.
Mas se a primeira coisa que encontram ao entrar no exército é a podridão de um veterano corrupto como aquele, como eles poderão confiar e ter orgulho das Forças Armadas? Aprenderão primeiro a silenciar e a obedecer a ordens injustas e ao assédio de seus superiores. O comandante não conseguiu dizer nada. As palavras de Júlia o atingiram em cheio. Aproveitando este incidente, pretendo solicitar diretamente ao Ministério da Defesa uma inspeção em larga escala, não apenas em sua unidade, mas em todo o Corpo de Fuzileiros Navais e em todas as Forças Armadas. Precisamos investigar a fundo, especialmente a situação dos direitos humanos das mulheres militares e os abusos contra suboficiais subalternos. O rosto do comandante ficou pálido. O assunto estava tomando proporções incontroláveis. Era improvável que o Ministério da Defesa ignorasse uma questão levantada diretamente pela comandante de operações especiais. Se uma tempestade de inspeções em todas as Forças Armadas se abatesse, não apenas sua carreira militar, mas todo o Corpo de Fuzileiros Navais sofreria um golpe tremendo. General, por favor. Não vamos levar as coisas tão longe. A honra dos fuzileiros navais. Honra? Júlia se virou e fuzilou o comandante com o olhar. Seus olhos misturavam decepção e raiva. A verdadeira honra não vem de encobrir os erros. Vem de suportar a dor de limpar a parte podre para que um novo tecido possa crescer. Se você realmente se importa com a honra dos fuzileiros navais, em vez de tentar impedir a inspeção, você deveria ser o primeiro a denunciar e resolver os problemas internos. Júlia voltou a se sentar. Ela julgou que não valia mais a pena discutir o assunto com o comandante. Sua decisão já estava tomada. Este não era um problema pessoal entre ela e o sargento Valadares. Era uma guerra silenciosa pelo futuro de todas as Forças Armadas brasileiras. Prepare um relatório oficial sobre os acontecimentos de hoje e envie-o ao Comando de Operações Especiais até amanhã de manhã. E me informe diariamente sobre o andamento da investigação da Polícia do Exército sobre o sargento Valadares. Suas palavras não eram mais um conselho a um colega, mas uma ordem de um oficial superior a um subordinado. O comandante baixou a cabeça e respondeu desanimado, entendido. Júlia se levantou. Não havia mais razão para permanecer ali. Autorize a saída do meu sobrinho por hoje. Eu me responsabilizo por sua segurança. Claro. Providenciarei isso. Saindo da sala do comandante, Júlia se aproximou do sobrinho Mateus, que a esperava do lado de fora. Mateus não sabia o que havia sido discutido, mas pela expressão séria de sua tia, percebeu que algo grave estava acontecendo. Tia, vamos agora? Sim, vamos sair. Por hoje não pense em nada e apenas se divirta comigo. Júlia voltou a ter o rosto de uma tia calorosa e pegou a mão de Mateus. Quando os dois saíram da base, os guardas do posto de guarda haviam sido todos substituídos. Os novos guardas prestaram uma continência impecável a Júlia e Mateus, como se saudassem um general vitorioso. Júlia recebeu a continência deles e entrou no carro em silêncio. O carro saiu da base e começou a percorrer a estrada costeira. A bela paisagem do mar se desdobrava, mas o coração de Júlia estava pesado. Ela não sabia quanto sangue esta guerra que ela havia iniciado derramaria, nem quanta resistência enfrentaria. Mas ela não recuaria. Desde o momento em que vestiu o uniforme, sua vida era dedicada à pátria e às Forças Armadas. Mateus, sentado ao seu lado, abriu a boca com cautela. Tia! O que vai acontecer com aquele sargento? Júlia, com as mãos no volante, ficou em silêncio por um momento e depois respondeu em voz baixa. Quem comete um crime deve ser punido. Essa é a lei do mundo, e no exército deve ser ainda mais rigorosa. Suas palavras eram para seu sobrinho, mas também uma promessa a si mesma, antes da grande batalha que estava por vir. O prelúdio da guerra silenciosa havia começado. O incidente que a general de divisão Júlia Magalhães vivenciou no Centro de Instrução dos Fuzileiros Navais foi relatado em segredo ao Ministério da Defesa e aos comandos de cada força naquela mesma noite. O ministro da Defesa, ao receber o relatório, ficou furioso. O fato de um dos mais altos oficiais generais das Forças Armadas Brasileiras, uma figura simbólica como a primeira mulher comandante de operações especiais,
Ter sofrido tal humilhação em uma unidade de linha de frente era um evento chocante que revelava a falha de disciplina em toda a corporação. Ordene uma inspeção especial de serviço em todas as forças imediatamente. E investiguem este caso a fundo, sem deixar margem para dúvidas, e punam severamente todos os envolvidos. Com a ordem do ministro, a Controladoria do Ministério da Defesa montou imediatamente uma equipe de auditoria especial. A equipe chegou ao Centro de Instrução dos Fuzileiros Navais na madrugada seguinte. Sua chegada lançou outra onda de choque na base. Enquanto isso, o sargento Valadares, sob investigação da Polícia do Exército, percebeu que sua vida havia acabado. Sentado na sala de interrogatório, sua aparência era completamente diferente daquela arrogante no posto de guarda. Ele negou todas as acusações, alegando ser vítima de uma injustiça. Eu apenas abordei uma civil suspeita de espionagem de acordo com os regulamentos. Foi ela quem me provocou e me agrediu. Assédio sexual? Que absurdo! Isso é uma calúnia clara, mas seus protestos foram em vão. Os depoimentos dos fuzileiros que estavam de serviço com ele no posto de guarda eram todos contra ele. Eles detalharam as ameaças, os comentários de assédio sexual e a tentativa de prendê-la e algemá-la ilegalmente. O testemunho de um fuzileiro que havia testemunhado suas ações desprezíveis pela fresta da porta depois que ele a levou para a sala de espera foi decisivo. O sargento Valadares ameaçou a senhora Júlia com palavrões e comentários sexuais indizíveis. Eu também o vi agarrando-a pelo ombro e empurrando-a contra a parede. O investigador também começou a vasculhar o histórico de serviço de Valadares. Fatos surpreendentes começaram a surgir. Ele já havia assediado e abusado de mulheres militares e funcionárias civis em seus postos anteriores, mas as vítimas, com medo de retaliação, não haviam denunciado, ou, quando faziam, seus superiores minimizavam o caso. Ele era como um abscesso prestes a estourar. A pequena pedra que Júlia lançou agora se tornará uma bola de neve gigante, rolando em direção a todas as forças armadas. Em particular, uma onda sutil começou a se formar entre as mulheres militares, que até então haviam vivido em silêncio sob o poder de homens como Valadares. A sargento Beatriz Costa, que servia no Centro de Instrução dos Fuzileiros Navais, não conseguiu dormir naquela noite após ouvir a notícia. Ela também havia sido vítima de um terrível assédio sexual por parte de Valadares quando era recruta. Em uma confraternização, ele a forçou a servir-lhe bebidas e quando ela afastou a mão dele de sua coxa, foi ameaçada. Foi assustador e humilhante, mas recém-formada, ela não teve coragem de resistir. Era uma ferida que ela guardara no peito, sem contar a ninguém. Mas agora aquele demônio Valadares havia caído. E pelas mãos da mulher militar considerada a mais forte do Brasil, a comandante de operações especiais. A sargento Costa cerrou os punhos sem perceber. Talvez esta fosse a chance. Não se pode mais ficar em silêncio. Não pode haver outra vítima como eu. Na manhã seguinte, com o coração trêmulo, a sargento Costa bateu à porta do Centro de Denúncias de Crimes Sexuais e Abusos instalado pela Controladoria do Ministério da Defesa. Sua corajosa confissão abriu uma pequena fenda na barragem que estava firmemente fechada. Enquanto isso, Júlia, após passar o dia com o sobrinho Mateus e deixá-lo de volta na base, retornou ao seu quartel-general, o Comando de Operações Especiais. Os rostos de seu subcomandante e Estado-Maior que a receberam estavam tensos. Comandante, seja bem-vinda. Já receberam um relatório, imagino. Sim, senhora. Recebemos. O ministro da Defesa também foi. Deixe isso para depois. Júlia entrou em seu escritório e instruiu seu chefe de gabinete. Convoque imediatamente uma reunião com todas as mulheres militares de nossas forças especiais. Garanta que o anonimato será protegido e que não haverá retaliações. Diga a elas que eu mesma ouvirei suas histórias. Ela pressentia que o problema não se limitava aos fuzileiros navais. As forças especiais que ela comandava não seriam uma exceção. Ela precisava limpar sua própria casa primeiro. Ela decidiu transformar este incidente em um ponto de virada para estabelecer uma cultura de igualdade de gênero em todas as forças armadas. A guerra já havia começado.
Uma guerra massiva não apenas pela queda de um indivíduo como o Sargento Valadares, mas contra o poder e a cultura desprezíveis profundamente enraizados no exército. Na vanguarda dessa guerra, Júlia estava disposta a arriscar tudo. O auditório do Comando de Operações Especiais estava mergulhado em um silêncio pesado. Centenas de mulheres militares das Forças Especiais que lotavam o local, olhavam com expressões sérias para a comandante Júlia Magalhães no palco. Seus olhares misturavam expectativa, ansiedade e dúvida. Reuniões com a comandante já haviam ocorrido várias vezes antes, mas a maioria se resumia a procedimentos formais. Será que a comandante realmente ouvirá nossas vozes? Júlia postou-se diante do microfone. Ela deixou de lado o discurso preparado e olhou lentamente para suas subordinadas reunidas no auditório. Com patentes e funções diferentes, todas eram camaradas que tiveram que lutar contra um muro invisível sob o nome de mulher militar. Esta reunião de hoje não é para ouvir as instruções da comandante. É um espaço criado para ouvir as histórias de vocês. A voz calma de Júlia ecoou pelo auditório. Ontem, em uma unidade de outra força, senti uma profunda humilhação como militar e como mulher. E senti raiva. Não apenas porque foi um ataque pessoal contra mim. Foi raiva contra uma cultura equivocada que trata as mulheres de uniforme não como camaradas iguais, mas como objetos sexuais. Ela parou por um momento para respirar. Quero perguntar a vocês. Vocês podem dizer com confiança que nunca sofreram assédio sexual ou discriminação injusta durante sua vida militar? Suas habilidades e esforços nunca foram depreciados apenas por serem mulheres? Vocês nunca tiveram que ficar em silêncio por medo de retaliação ou de serem rotuladas como problemáticas, por se manifestarem? Suas perguntas foram como punhais afiados cravados nos corações das mulheres militares. Viam-se acenos de cabeça e lábios mordidos por toda parte. Era o momento em que as feridas escondidas no silêncio vinham à tona. Agora é hora de quebrar o silêncio. O silêncio de vocês não resolve o problema. Pelo contrário, dá um passe livre aos agressores e cria mais vítimas. Pelo menos hoje, neste lugar, não tenham medo e falem. Contem todas as injustiças que sofreram, todos os abusos que testemunharam. Eu, como comandante, serei o escudo de vocês. O apelo sincero de Júlia começou a mover a atmosfera congelada do auditório. Após um longo período de hesitação, uma jovem sargento sentada na última fila levantou a mão trêmula. Senhora. Comandante, posso falar? Claro. Não precisa dizer sua patente ou nome. Fale à vontade. A sargento se levantou e caminhou até o microfone. Ela respirou fundo e começou a falar com a voz trêmula. No ano passado, fui alvo de assédio verbal contínuo por parte de um suboficial sênior da minha unidade. Em confraternizações também houve contato físico. Era tão doloroso que relatei ao subtenente-chefe, mas tudo o que ouvi foi: homens são assim mesmo. Ele faz isso porque te acha bonita, então releve. Depois disso fui rotulada na unidade como a rígida que não entende os sentimentos dos veteranos. Quando sua confissão terminou, o auditório ficou em silêncio, como se tivessem jogado um balde de água fria. Mas aquele silêncio era diferente do anterior. Era um silêncio pré-tempestade, misturado com empatia e raiva. A coragem de uma pessoa inspirou a coragem de outra. A partir da primeira confissão, mãos começaram a se levantar por toda parte. Mesmo tendo um desempenho nos treinamentos muito superior ao dos meus colegas homens, fui transferida para um posto secundário com a desculpa de que mulheres têm menos resistência física e não podem ocupar cargos importantes. Quando relatei minha gravidez, ouvi um comentário grosseiro: você veio para o exército para ter filhos. Durante toda a minha licença maternidade, senti como se fosse uma criminosa. Um superior me contatava constantemente tarde da noite fora do horário de trabalho, pedindo encontros privados. Quando recusei, ele me deu a pior nota na avaliação de desempenho. As confissões se seguiram, uma após a outra. Era o registro de inúmeras feridas e lágrimas que elas tiveram que suportar por serem mulheres dentro da vasta organização militar. Júlia, no palco, ouviu atentamente cada história sem perder uma palavra. Ela cerrou os punhos. Uma raiva ardente subiu em seu peito.
Era uma mistura de autocondenação por ter sido tão ignorante e de remorso por não ter protegido suas subordinadas. Passaram-se algumas horas e, quando ninguém mais levantou a mão, Júlia pegou o microfone novamente. Sua voz estava muito mais firme e determinada do que antes. Ouvi atentamente as corajosas confissões de vocês. As lágrimas e a raiva que vocês derramaram hoje, eu, Júlia Magalhães, gravarei em meus ossos. Ela se curvou para todos os reunidos no auditório. As mulheres militares prenderam a respiração, surpresas com o gesto inesperado da comandante suprema. Como comandante, peço sinceras desculpas por não ter percebido o sofrimento de vocês antes. Mas a partir de hoje nossas forças especiais mudarão. Não, eu farei com que mudem. Ela levantou a cabeça e continuou. Todos os testemunhos de hoje serão imediatamente investigados oficialmente pelo Departamento Jurídico e pela Inspetoria do Comando. Os agressores, independentemente de sua patente, serão punidos exemplarmente, e aqueles que tentarem praticar retaliação secundária receberão uma punição dobrada. Também responsabilizaremos severamente os comandantes e superiores que ignoraram as denúncias. Sua declaração foi categórica. Eu prometo a vocês. Criarei um exército onde ninguém mais será discriminado ou sofrerá por ser mulher, onde vocês serão avaliadas de forma justa apenas por suas habilidades e dedicação. Esta é a minha ordem mais severa como comandante. Quando o discurso de Júlia terminou, aplausos estrondosos ecoaram pelo auditório. Não eram apenas aplausos. Eram o som da indignação reprimida explodindo e o grito de esperança pela mudança. Naquele dia, os pequenos gritos que começaram no auditório do Comando de Operações Especiais se espalharam, tornando-se um eco gigante que abalou todas as Forças Armadas. Júlia estava no centro desse eco, preparando-se para a batalha mais solitária e feroz. Quando a equipe de auditoria especial do Ministério da Defesa se instalou no Centro de Instrução dos Fuzileiros Navais e iniciou as investigações, os problemas que estavam submersos começaram a emergir um a um. A investigação sobre o sargento Valadares era apenas a ponta do iceberg. A começar pela corajosa primeira denúncia da sargento Beatriz Costa, uma enxurrada de testemunhos de outras vítimas de assédio sexual e abuso de poder por parte de Valadares começou a surgir. A investigação revelou que os crimes de Valadares eram piores do que se imaginava. Ele usava sua posição para forçar encontros privados com mulheres militares e, se elas recusassem, as punia com desvantagens em treinamentos ou avaliações de desempenho. O assédio sexual em confraternizações era rotina para ele, e havia até mesmo indícios de que ele exigia suborno de algumas vítimas. O mais chocante foi o fato de que alguns oficiais sabiam das irregularidades de Valadares, mas as ignoraram ou foram coniventes. Presos à lógica organizacional fechada de que não era bom expor os problemas da unidade, eles ignoraram o sofrimento das vítimas e ficaram do lado do agressor. Um subtenente-chefe foi preso junto com Valadares, pois foi revelado que ele recebia favores regulares e fazia vista grossa para suas irregularidades. A lâmina da auditoria se voltou para toda a unidade. Não apenas crimes sexuais, mas também maus-tratos a recrutas, desvio de suprimentos e negligência no serviço, problemas que estavam prestes a explodir, vieram à tona simultaneamente. O centro de instrução se tornou um verdadeiro caos. O comandante era chamado diariamente para ser interrogado pela equipe de auditoria, e inúmeros oficiais foram destituídos de seus cargos ou encaminhados para o conselho disciplinar. Todo o processo foi conduzido sob estrito sigilo, mas os rumores se espalharam rapidamente através da rede interna de comunicações militares e comunidades anônimas. Postagens com títulos sensacionalistas como "Unidade inteira dos fuzileiros navais sendo devastada após mexerem com a comandante de operações especiais" surgiram, e os militares, escondidos no anonimato, expressaram suas opiniões. Que alívio! Na minha unidade também há muitos como o sargento Valadares. Espero que esta seja a oportunidade de limpar tudo. A general Júlia é incrível. Resolver um problema de outra força assim, ela é uma verdadeira militar. Mas isso deve ser temporário. O exército não muda tão facilmente. Havia muitas visões céticas, mas era claro que a existência de Júlia Magalhães havia despertado uma enorme consciência dentro das Forças Armadas.
especialmente para as mulheres militares, que eram relativamente mais fracas na cultura militar dominada por homens, e para os oficiais e soldados recém-chegados. Ela se tornou um símbolo de esperança de que, se levantarmos nossas vozes, podemos mudar as coisas. Enquanto isso, o sargento Valadares, detido em uma prisão militar, estava completamente desmoronado. Ele contratou um advogado e lutou para se safar, mas as provas e os testemunhos eram esmagadores. A cada dia, ao ser informado de novas acusações, ele se arrependia amargamente de seus crimes irreversíveis e de quem ele havia provocado. Ele chorou e implorou a sua esposa durante uma visita. Querida, eu realmente errei. Por favor, me perdoe só uma vez. Se eu sair, serei um bom marido. O que será dos nossos filhos sem mim? Mas sua esposa se virou friamente. Ela já havia recebido inúmeras queixas e ressentimentos das famílias de outras vítimas. O fato de que seu marido não era um militar orgulhoso, mas um criminoso desprezível, também a feriu profundamente. Você tem o direito de se preocupar com nossos filhos? Por causa do que você fez, eles terão que viver com o estigma de serem filhos de um criminoso sexual. Eu não posso mais viver com alguém como você. Com a família também lhe virando as costas, Valadares perdeu tudo. A honra como militar que ele acreditava ter construído ao longo da vida, sua posição como chefe de família e sua dignidade como ser humano, tudo desapareceu como uma miragem. Ele caiu no chão frio da cela e chorou lágrimas de desespero. Ele finalmente percebeu que o passo confiante de uma mulher que ele havia desprezado e pisado foi o início de uma avalanche gigante que destruiu tudo o que ele tinha. Júlia recebia relatórios diários em seu escritório sobre os resultados da auditoria no Centro de Instrução dos Fuzileiros Navais e o andamento da investigação sobre Valadares. A cada página do relatório, sua expressão ficava mais séria. A verdade que emergia era muito mais sórdida e generalizada do que ela imaginara. Ela chamou seu chefe de gabinete. Solicite uma audiência privada com o ministro da Defesa. Não podemos mais adiar. Parece que chegou a hora de operar a raiz do problema no Exército. Seus olhos agora não se preocupavam apenas com o problema de uma unidade, mas estavam cheios da angústia de uma comandante suprema preocupada com o destino de todas as Forças Armadas brasileiras. Como uma cirurgiã antes de uma grande operação, ela se preparava fria e determinada para o próximo passo. No gabinete do ministro da Defesa, Júlia sentou-se a sós com o ministro. O ministro abriu a boca com uma expressão complexa. General Magalhães, tenho recebido os relatórios. O caso é mais sério do que eu pensava. O comandante do Corpo de Fuzileiros Navais não para de se desculpar, dizendo que não sabia o que estava acontecendo em sua própria força, e as outras forças estão em polvorosa, investigando casos semelhantes internamente. Você causou uma grande agitação. Nas palavras do ministro, havia um elogio misturado com uma pontada sutil. Ele apreciava o senso de justiça de Júlia, mas também sentia o fardo da enorme onda que ela havia provocado, abalando toda a organização militar. Senhor ministro, não fiz nada de grandioso, apenas o que deveria ser feito. Uma ferida infectada um dia estoura. Julguei que descobri-la e tratá-la precocemente seria o melhor caminho para o bem de todas as Forças Armadas. Júlia respondeu com uma voz inabalável. Eu concordo com sua opinião. Mas, general, esta cirurgia será mais dolorosa do que se pensa. A organização militar é muito mais conservadora e fechada do que se imagina. Haverá forças que se oporão às suas medidas de reforma, e nesse processo, você também pode se ferir muito. As palavras do ministro eram uma preocupação sincera. Ele estimava esta general que havia crescido demonstrando uma habilidade única dentro do exército. Ele temia que ela fizesse inimigos desnecessários e sofresse ataques políticos por causa deste incidente. De fato, dentro do exército, vozes de descontentamento com as ações de Júlia começavam a surgir. Especialmente entre alguns oficiais generais conservadores que se opunham à mudança, uma opinião negativa sobre ela estava se formando. Por que ela não cuida da própria unidade? Por que se meter nos problemas de outra força e causar alvoroço em todo o exército? Uma mulher em uma posição tão alta tende a lidar com as coisas de forma emocional. Estou preocupado com quanto a moral das tropas será afetada por este incidente.
Eles depreciaram a vontade de reforma de Júlia como uma ação perigosa que ameaçava a estabilidade da organização e usaram o rótulo de mulher para diminuir sua liderança. Júlia não ignorava essa atmosfera. Ela já havia quebrado inúmeros tetos de vidro para chegar onde estava, sempre lutando contra uma resistência invisível. Esse tipo de ataque não era novidade para ela. Senhor ministro, não tenho medo de me ferir. Desde o momento em que vesti este uniforme, entreguei minha segurança pessoal à pátria. O que temo é ignorar meus subordinados que podem estar sofrendo em algum lugar neste exato momento. O que temo é que nosso exército perca a confiança do povo e desmorone por dentro. Seus olhos estavam determinados. Proponho ao senhor ministro a criação de um órgão especial em nível nacional para erradicar a corrupção no exército, em um esforço comparável a uma guerra contra o crime. E peço que me confie o comando desse órgão. Arriscarei tudo para reformar a cultura militar podre desde a raiz. Foi uma proposta extraordinária. Significava pedir a um comandante de uma unidade de nível de corpo de exército um poder de inspeção imenso sobre todas as 3 forças. O ministro mergulhou em pensamentos profundos por um momento. Era uma aposta muito arriscada. Se falhasse, todo o exército cairia em um caos incontrolável, e a responsabilidade recairia inteiramente sobre ele e Júlia. Mas ele viu sinceridade nos olhos de Júlia. Não ambição pessoal ou desejo de fama, mas o ardente senso de responsabilidade de uma comandante que amava o exército. Tudo bem. Se essa é a sua vontade, general, vamos tentar. Vou relatar diretamente ao presidente e obter sua aprovação. No entanto, lembre-se de uma coisa. O que você segura em suas mãos agora é uma faca afiada. Você deve usar essa faca para cortar apenas a parte podre, sem ferir os membros inocentes da organização. E lembre-se também que quem empunha a faca está fadado a ser solitário. Compreendido, senhor ministro. Júlia se levantou e prestou continência. O pesado cabo da faca que decidiria o destino das Forças Armadas brasileiras foi colocado em suas mãos. Saindo do gabinete do ministro, Júlia caminhou pelo corredor, perdida em pensamentos. As últimas palavras do ministro, a solidão de quem empunha a faca, ecoavam em seus ouvidos. No futuro, ela talvez tivesse que virar as costas para muitos colegas. Talvez tivesse que investigar com as próprias mãos a corrupção de um veterano que admirava, ou punir um subordinado que estimava. Seria certamente doloroso. Mas ela não parou. A vista noturna de Brasília pela janela chamou sua atenção. Sob aquelas inúmeras luzes, o povo dormia em paz graças à dedicação invisível dos soldados. Ela não podia mais tolerar que essa nobre dedicação fosse manchada por alguns indivíduos corruptos. Seria uma luta solitária. Mas ela não estava sozinha. Atrás dela, havia inúmeras vítimas que quebraram o silêncio e tiveram coragem, e a maioria dos soldados honestos que ansiavam por mudanças. E acima de tudo, ela tinha a missão primordial de um soldado: proteger a pátria. Ela se recompôs e caminhou firmemente para a escuridão. No tribunal militar, a figura do sargento Valadares no banco dos réus era deplorável. A arrogância de quem agia como um rei no posto de guarda desaparecera, restando apenas o olhar vazio de um perdedor que havia perdido tudo. As acusações contra ele eram tantas que era difícil listá-las: abuso de poder, detenção ilegal, atentado violento ao pudor, assédio sexual, ameaça, extorsão, entre outras. O julgamento transcorreu rapidamente. Diante das inúmeras provas e dos testemunhos consistentes das vítimas, não havia como ele escapar. Especialmente quando a sargento Beatriz Costa e outras vítimas compareceram como testemunhas e, com vozes trêmulas, relataram em detalhes os crimes que ele cometeu. Suspiros e indignação ecoaram na plateia. O advogado de Valadares tentou de tudo para reduzir a pena. Apelou por clemência, citando seu longo serviço militar e dedicação ao país, e a família que ele precisava sustentar. Mas o promotor militar foi inflexível. O réu usou sua posição de superioridade para explorar e abusar sistematicamente de seus subordinados. Este é um crime grave que abala os alicerces do exército, e suas ações causaram feridas incuráveis em inúmeras vítimas.
O uniforme que o réu vestia não era um símbolo de honra e dedicação ao país, mas um disfarce para satisfazer seus desejos desprezíveis. Não se deve conceder nenhuma clemência a um homem como este. Em suas alegações finais, Valadares soluçou e disse: Eu cometi um erro terrível. Peço sinceras desculpas às vítimas, suas famílias e ao exército pela ferida inesquecível que causei. Perdi tudo por um pensamento errado momentâneo. Por favor, me deem mais uma chance. Mas seu arrependimento tardio soou vazio. Suas lágrimas pareciam cheias de autopiedade por sua situação, e não de remorso genuíno. Alguns dias depois, o julgamento final foi realizado. O juiz leu a sentença com uma voz solene. O réu, Sargento Valadares. Este tribunal, considerando a natureza extremamente grave dos crimes do réu e a falta de arrependimento, o condena a 15 anos de prisão. Além disso, ordena a cassação de sua patente militar e a restituição de parte da pensão militar recebida até o momento. 15 anos de prisão. Cassação da patente. No momento em que a sentença foi proferida, Valadares desabou, como se suas pernas tivessem perdido a força. Sua carreira militar, sua vida, terminaram assim. Ao ser arrastado pelos guardas do tribunal, ele tentou gritar algo para o vazio, mas seu clamor não chegou a ninguém. Todo o poder e honra que ele um dia possuiu agora se espalhavam como um punhado de cinzas. A queda de Valadares não terminou com a ruína de um único indivíduo. Foi uma forte mensagem de alerta contra a corrupção endêmica dentro do exército. No processo de sua queda, inúmeros elos de corrupção ligados a ele foram expostos e cortados. Seus superiores que recebiam subornos e ignoravam suas irregularidades, e seus colegas que foram coniventes com seus crimes, não escaparam da punição. O centro de instrução dos fuzileiros navais passou por uma mudança em massa, desde o comandante até os oficiais subalternos. O recruta Mateus, agora um soldado com a insígnia de fuzileiro naval, sentiu uma mistura de emoções ao testemunhar todo o processo. Havia a decepção de ver o lado feio da organização que ele tanto se orgulhava, os fuzileiros navais, e a admiração pelo fato de sua própria tia ter corrigido essa enorme injustiça. A partir daquele dia, a atmosfera na base mudou completamente. Os oficiais tornaram-se muito mais cuidadosos em seu tratamento com os soldados, os canais de denúncia de abusos foram ativados, e várias políticas para melhorar as condições de trabalho das mulheres militares começaram a ser implementadas. Claro, nem tudo mudou da noite para o dia, mas um vento de mudança significativo começou a soprar. Mateus ligou para sua tia no fim de semana. Tia, sou eu, Mateus. Olá, meu querido. Como você está? O treinamento está bom? Sim. Todos estão me tratando bem. Mas tia, você está bem? Ouvi dizer que algumas pessoas estão falando que o exército está um caos por sua causa. Ao ouvir a voz preocupada do sobrinho pelo telefone, Júlia sorriu levemente. Mateus, às vezes, quando se faz a coisa certa, é preciso estar preparado para ser criticado. O importante é se o que estamos fazendo contribui para um mundo melhor. Eu estou bem. Então, concentre-se em ser um ótimo fuzileiro naval onde você está. Sim, tia. Entendido. Brasil. Após terminar a ligação com o sobrinho, Júlia olhou pela janela. A queda de Valadares não era o fim, mas o começo. Agora, como presidente da Comissão Especial para a Erradicação da Corrupção no Exército, ela teria que conduzir uma grande cirurgia em todas as Forças Armadas brasileiras. Ela não sabia o que a esperava no final desse caminho, mas não se arrependia de sua escolha. Com a queda desprezível de um homem como prelúdio, a sinfonia de uma grande reforma estava prestes a ser tocada. A criação da Comissão Especial para a Erradicação da Corrupção Interna, ou Comissão Especial com Júlia como presidente, mergulhou todas as Forças Armadas em um turbilhão. A comissão foi composta pelos melhores investigadores de elite, advogados e inspetores de cada força. Eles receberam o poder imenso de auditar e investigar qualquer organização militar, independentemente da patente. O primeiro objetivo da comissão era erradicar a cultura de crimes sexuais e abuso de poder endêmica em cada unidade.
Com a ativação de um sistema de denúncias anônimas em todo o exército, as vozes que haviam sido reprimidas por tanto tempo jorraram como uma cachoeira. Centenas de denúncias eram recebidas diariamente, e seus conteúdos eram, um a um, chocantes. As atividades da comissão enfrentaram forte resistência. Especialmente alguns generais conservadores e oficiais superiores que por muito tempo formaram a corrente principal do exército expressaram abertamente seu descontentamento, alegando que as atividades da comissão estavam destruindo a hierarquia militar e minando a moral. Eles mobilizaram suas redes de contatos para espalhar na mídia e na política uma opinião pública crítica à comissão. A investigação excessiva no estilo de caça às bruxas está difamando a honra de soldados honestos. A general Júlia está usando a reforma militar como pretexto para fortalecer sua própria posição política. Júlia se viu no meio de ataques vindos de todas as direções. Cada passo seu era vigiado, e as tentativas de encontrar a menor falha eram incessantes. Mas ela não se abalou. Pelo contrário, ela via essa resistência como prova da profundidade e gravidade da ferida em nosso exército. Ela escolheu o confronto direto. Compareceu pessoalmente à Comissão de Defesa do Congresso Nacional, defendeu a legitimidade das atividades da comissão e apelou pelo apoio popular à reforma militar. Senhores membros da comissão e povo brasileiro, nosso exército enfrenta hoje a maior crise desde sua criação. Nossos inimigos não estão apenas do lado de fora. A corrupção e a injustiça que nos adoecem por dentro são os inimigos mais terríveis. Esta reforma não é uma escolha, mas uma questão de sobrevivência. É a última chance para o exército recuperar a confiança do povo e se tornar uma organização saudável onde nossos filhos e filhas possam servir com segurança. Seu apelo sincero comoveu o coração do povo. A opinião pública rapidamente se inclinou a favor da comissão, e as vozes que a criticavam começaram a perder força. A lâmina da comissão era implacável. Dezenas de oficiais foram presos ou punidos por acusações de crimes sexuais, abuso de poder, suborno, entre outros. Entre eles, havia até mesmo generais. O exército foi literalmente virado de cabeça para baixo. Era uma investigação sem precedentes e sem exceções. Claro, houve efeitos colaterais no processo. Alguns oficiais, com medo de serem implicados a qualquer momento, tornaram-se extremamente cautelosos, e a cadeia de comando das unidades foi temporariamente paralisada. Mas isso era a dor do crescimento, inevitável no processo de desmoronamento de práticas antigas e estabelecimento de uma nova ordem. Júlia não se concentrou apenas na punição. Ela também iniciou uma reforma fundamental do sistema. Expandiu o sistema de conselheiros especializados em assédio sexual para todas as unidades, para aconselhar e lidar profissionalmente com as queixas das mulheres militares, e fortaleceu drasticamente os procedimentos de denúncia para que os comandantes não pudessem encobrir ou minimizar os casos com base em julgamentos arbitrários. Além disso, ela promoveu melhorias institucionais substanciais, como a obrigatoriedade da educação sobre igualdade de gênero e a eliminação das restrições de cargos para mulheres militares. A mudança começou a aparecer lentamente, mas de forma clara. A atmosfera no exército, onde o assédio sexual era considerado uma piada ou um sinal de amizade, desapareceu. A ideia de que dar ordens pessoais a um subordinado ou gritar com ele era um direito natural de um comandante foi substituída pela percepção de que era um crime grave. As mulheres militares não mais suportavam ou escondiam o tratamento injusto e começaram a reivindicar seus direitos com confiança. Uma noite, exausta pelo trabalho, Júlia desabou por um momento no sofá de seu escritório. Naquele momento, seu chefe de gabinete entrou com uma carta. O remetente era soldado fuzileiro naval Mateus Silva e demais militares do Centro de Instrução dos Fuzileiros Navais. Ela abriu a carta com cuidado. Letras tortas, mas cheias de sinceridade, apareceram. Brasil. Para a comandante, não para a tia. Tia, graças a você, nossa unidade mudou muito. Agora, ninguém mais nos atormenta por razões injustas, e as sargentos mulheres não precisam mais viver com medo e podem viver com dignidade. Nós finalmente começamos a nos orgulhar de sermos militares.
Muito obrigado por ter feito toda essa mudança acontecer. Nós também, como a senhora, nos tornaremos militares orgulhosos que defendem o Brasil. Brasil. Abaixo da carta, havia dezenas de nomes e pequenas mensagens de agradecimento escritas pelos soldados. Júlia apertou a carta contra o peito e fechou os olhos em silêncio. Lágrimas quentes escorreram por seus olhos. A solidão e o cansaço acumulados pareceram se dissolver em um instante. A batalha que ela havia começado ainda não terminara. O caminho a percorrer seria longo e árduo. Mas agora ela tinha certeza. O caminho que estava trilhando não estava errado. No turbilhão da mudança, ela via uma nova esperança para as Forças Armadas brasileiras. Com mais de um ano de atividades da Comissão Especial, o Exército passou por grandes mudanças externas. Inúmeros militares corruptos foram expulsos, e seus lugares foram preenchidos por novas figuras com mentalidade reformista. As taxas de crimes sexuais e maus-tratos diminuíram visivelmente, e a confiança do público no Exército começou a se recuperar lentamente. Mas por trás disso, feridas profundas permaneceram. No processo de reforma, muitos militares sofreram. Alguns foram investigados injustamente ou foram rotulados como delatores dentro da organização e sofreram ostracismo. Júlia se esforçou para minimizar esses efeitos colaterais, mas não conseguiu evitar todo o sangramento no processo de operar uma organização gigante. Ela mesma perdeu muito. Inúmeras pessoas, sentindo-se ameaçadas por sua marcha reformista implacável, tornaram-se suas inimigas. Um veterano que ela um dia admirou virou-lhe as costas, e um subordinado que ela mais estimava a deixou. Ela foi chamada de Dama de Ferro, uma reformista sem coração, e foi isolada como uma ilha solitária. A maior ferida foi deixada em sua família. Sua irmã, a mãe de Mateus, sofreu muito ao ver a irmã sendo alvo de fofocas. Irmã, já não chega? Por que você tem que ser tão criticada? Não pode simplesmente viver em paz, sendo respeitada como militar, como antes. Me desculpe por te preocupar. Mas se eu parar agora, tudo voltará a ser como antes. Eu comecei isso, eu tenho que terminar. Júlia consolou a irmã, mas seu coração também não estava em paz. Sentia-se culpada por sua família estar sofrendo por sua causa. Numa tarde de folga, ela dirigiu sozinha até o Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial. Diante dos túmulos dos heróis de guerra, ela fechou os olhos em silêncio. Senhores, estou fazendo a coisa certa? Minha escolha foi realmente o caminho certo para a pátria? Em sua mente, certeza e dúvida se alternavam incessantemente. Naquele momento, alguém se aproximou dela. Ao se virar, viu um rosto familiar. Era a Sargento Beatriz Costa, a primeira a ter a coragem de denunciar os crimes de Valadares no Centro de Instrução dos Fuzileiros Navais. Agora promovida a terceiro sargento. Comandante, que surpresa encontrá-la aqui. Sargento Costa, o que atrás aqui? Meu avô está enterrado aqui. Venho visitá-lo de vez em quando para relatar sobre minha vida militar. A Sargento Costa parecia muito mais à vontade e confiante. Em seu rosto não havia mais sombra do passado. Graças à senhora comandante, recuperei meu orgulho como militar. E não sou só eu. Muitos colegas agora falam de esperança. Claro, ainda há um longo caminho a percorrer, mas seguiremos o caminho que a senhora abriu para nós. Ela se curvou profundamente para Júlia. Muito obrigada. Com o agradecimento sincero da Sargento Costa, a pesada pedra que oprimia o coração de Júlia pareceu ficar um pouco mais leve. Sim, ela não estava sozinha. Havia inúmeros militares como a Sargento Costa que encontraram uma nova esperança através da mudança. Eles eram a razão pela qual ela teve que suportar toda essa dor e trilhar este caminho. As duas ficaram em silêncio, lado a lado por um tempo, olhando para os túmulos dos heróis de guerra. Naquele lugar, onde as feridas do passado e a nova esperança se cruzavam, Júlia reafirmou sua missão. As cicatrizes deixadas seriam a cruz que ela carregaria para o resto da vida. Mas sobre essas cicatrizes, um novo broto de esperança, um exército mais saudável e forte, estava crescendo. Só por isso, o caminho que ela percorreu já valia a pena.
Deixando para trás o monumento ao entardecer, ela se preparou para voltar ao seu posto. Ainda havia muito trabalho a ser feito. Anos se passaram, e Júlia concluiu com sucesso seus mandatos como comandante de operações especiais e presidente da comissão especial. As reformas que ela promoveu se enraizaram profundamente no exército, tornando-se uma cultura irreversível. Os comandantes que a sucederam se esforçaram para construir um exército mais transparente e justo sobre o sistema que ela criou. Um dia, antes de sua aposentadoria, ela visitou novamente o Centro de Instrução dos Fuzileiros Navais. O mesmo lugar onde tudo começou anos atrás. O posto de guarda havia sido modernizado, e os rostos dos guardas eram invariavelmente brilhantes e confiantes. Quem a recebeu foi o novo e jovem comandante da unidade. General, é uma honra recebê-la novamente. Nossa unidade pôde renascer graças à senhora. Com a orientação do comandante, ela percorreu a base. Tudo havia mudado. Os vestígios do passado velhos e autoritários haviam desaparecido, e em seu lugar havia uma nova cultura militar, vibrante e racional. Em particular, os alojamentos e instalações para mulheres militares foram melhorados a ponto de serem considerados um dos melhores em todas as forças. Em um canto do Museu Histórico da Unidade, havia uma pequena seção dedicada a ela. Sob o título General Júlia Magalhães, símbolo da reforma militar, a história do dia em que ela enfrentou a injustiça no posto de guarda e o processo de mudança que varreu todo o exército depois disso estavam registrados em detalhes. E ao lado estava em exibição a carta de agradecimento escrita pelo seu sobrinho, agora cabo, Mateus, e seus companheiros de unidade. Ao ver aquilo, os olhos de Júlia se encheram de lágrimas. A história provava que sua luta solitária não havia sido em vão. Por último, ela teve um tempo de conversa com os soldados. Olhando para os olhos brilhantes dos jovens e valentes fuzileiros, ela deu seu último conselho como militar. Caros fuzileiros navais, hoje, como uma veterana militar e como uma veterana da vida que trilhou este caminho antes de vocês, quero dizer-lhes isto. A verdadeira força não vem de oprimir e subjugar alguém. A verdadeira força vem da coragem de se humilhar, proteger os fracos e lutar contra a injustiça. Seu olhar pousou por um momento em seu sobrinho Mateus. Ela sentiu orgulho e admiração pelo sobrinho, que havia crescido tanto e agora era líder de esquadrão. Cada um de vocês é as Forças Armadas do Brasil. Quando vocês estão firmes, nosso exército está firme, e nossa pátria está firme. Por favor, não se esqueçam do peso e da honra deste uniforme e se tornem os militares mais fortes e justos do mundo. Quando o discurso terminou, os soldados que lotavam o auditório se levantaram e aplaudiram calorosamente. Foi o último aplauso que ela recebeu no exército e o maior elogio à sua dedicação. Alguns dias depois, sua cerimônia de aposentadoria foi realizada de forma discreta. Inúmeras medalhas e condecorações brilharam em sua carreira militar, mas para ela, a maior condecoração era o exército transformado e a aparência saudável dos soldados. De volta à vida civil, após tirar o uniforme. O mundo a lembraria como a primeira mulher comandante de operações especiais, o ícone da reforma militar. Mas para ela ser lembrada apenas como uma militar que amava a pátria e a tia valente de seu sobrinho amado já era suficiente. Enquanto isso, Valadares, libertado da prisão após cumprir sua pena de 15 anos, era um homem completamente diferente. O mundo não se lembrava dele e sua família o havia abandonado. Ele teve que carregar o peso de seus crimes pelo resto da vida, vivendo uma existência solitária nos estratos mais baixos da sociedade. Às vezes ele via Júlia na televisão e percebia tardiamente que não fora ela quem o destruíra, mas seu próprio desejo desprezível. Mas era tarde demais para se arrepender. O tribunal da história era assim severo. Uma pessoa foi registrada como uma heroína que mudou a história do exército ao lutar contra a injustiça, e a outra, como um criminoso da história, que desmoronou por causa de seu próprio desejo. Tudo foi o resultado de suas escolhas. Após a aposentadoria, Júlia recusou inúmeras ofertas e escolheu uma vida tranquila. Ela se mudou para uma pequena cidade no interior e aproveitou o tempo para si mesma, algo que não pudera fazer antes. Cuidava de uma horta, lia livros e convivia com vizinhos comuns.
As pessoas não sabiam que ela fora Dama de Ferro, que um dia comandou as Forças Armadas brasileiras. A consideravam apenas uma vizinha de bom caráter e forte. Um dia recebeu um telefonema. Era seu sobrinho, Mateus, que havia concluído com sucesso seu serviço nos fuzileiros navais e se tornado reservista. Tia, sou eu, Mateus. Como vai? Vou muito bem. E você, meu sobrinho, o que anda fazendo depois do serviço militar? Tenho algo para lhe contar primeiro. Decidi voltar para o exército. Prestei o concurso para oficial dos fuzileiros navais e passei. Com as palavras inesperadas do sobrinho, Júlia ficou sem fala por um momento. Mateus, por que você quer seguir esse caminho difícil de novo? Você já cumpriu seu dever. É por sua causa, tia. A senhora me mostrou quão honroso e valioso é o trabalho de um militar. Eu também quero ser como a senhora, um comandante que torna nosso exército um lugar melhor e que realmente se importa com seus subordinados. Quero transmitir os ensinamentos que a senhora me deu para as futuras gerações. A voz do sobrinho, vinda do outro lado da linha, não era a de um jovem de 20 anos com uma decisão impulsiva. Era o firme compromisso de um homem que havia vivenciado a mudança no exército e compreendido o que era o verdadeiro espírito militar. Uma lágrima se formou nos olhos de Júlia. Foi o momento em que ela confirmou que sua juventude e dedicação ao exército, e toda a solidão e dor que teve que suportar, não foram em vão. A semente que ela plantou estava agora prestes a florescer lindamente em uma nova geração através de seu sobrinho. Sim, meu sobrinho. Você tomou uma decisão maravilhosa. Não importa a escolha que você faça, sua tia sempre estará do seu lado. Acredito que você será o oficial dos fuzileiros navais mais incrível do mundo. Alguns dias depois, ela viajou para participar da cerimônia de formatura de oficiais de seu sobrinho. Ao ver o sobrinho, imponente em seu uniforme branco de oficial, ela viu sua própria juventude. Aqueles dias ardentes em que jurou dedicar tudo à pátria. Após a cerimônia, Mateus entregou sua insígnia de aspirante a oficial à tia. Tia, por favor, coloque-a em mim. A senhora é minha comandante eterna. Com as mãos trêmulas, Júlia prendeu a brilhante insígnia no ombro do sobrinho. Ela o abraçou com força e sussurrou: Estou orgulhosa de você, meu sobrinho. Não, aspirante Silva. Um sorriso caloroso se espalhou pelos rostos das pessoas que observavam a cena. No lugar onde a estrela de uma geração se punha, a estrela de uma nova geração estava nascendo. Naquela noite, Júlia voltou para casa e olhou para o céu noturno. Inúmeras estrelas adornavam o céu. Ela havia tirado o uniforme e as estrelas de seus ombros, mas em seu coração, uma estrela que nunca se apagaria brilhava. Era o amor pela pátria e a esperança nas futuras gerações. Sua história se tornou uma lenda. A primeira mulher comandante de operações especiais. A heroína que liderou uma grande reforma contra a corrupção no exército. Mas ela apenas trilhou seu caminho em silêncio. Seu maior legado não eram as medalhas ou os cargos vistosos, mas o exército transformado por ela e a nova geração de soldados que continuavam seu trabalho. As estrelas não se apagam.